Olá pessoal, de volta aqui a mais um tutorial do Sweet Home 3D. Eu vou falar a respeito desses menus de atalhos que constam aqui na parte superior e que nós não falamos aí em tutoriais anteriores. Vamos falar também a respeito de alguns itens aqui de mobília que serão acrescidos aos nossos projetos e vamos entender aqui um pouquinho sobre esses atalhos. Esse primeiro ícone aqui, ele representa a ferramenta de seleção. Essa ferramenta de seleção é bem simples. A gente seleciona qualquer objeto que compõe aqui a nossa área de trabalho. Por exemplo, quando nós clicamos com o botão esquerdo sobre essa parede de cima, nós selecionamos apenas ela. Se nós clicamos com o botão esquerdo essa parede da direita, nós selecionamos só ela. A de baixo, idem, e a da esquerda, idem. Se eu clicar sobre o cômodo, eu seleciono apenas o cômodo. Caso eu queira selecionar todos os objetos que fazem parte da área, eu posso segurar com o botão esquerdo, arrastar a ferramenta retangular, largar o botão esquerdo do mouse e seleciono todos os objetos que compõem aquela área. Quando eu clico fora, eu desabilito a seleção. O segundo ícone, que representa uma mãozinha, quando eu seleciono com o botão esquerdo do mouse, verifique que o cursor do mouse aqui nessa primeira janela, nessa janela de baixo, na janela de visualização 3D, não tem efeito nenhum. Ele permanece da forma original. Porém, quando eu encosto na janela de esboço, que é a janela de trabalho, ele se transforma numa mão. Se eu segurar o botão esquerdo, eu movimento para cima ou para baixo, eu arrasto a área de trabalho. Esse ícone aqui, ele representa um ícone que vai me permitir criar a parede aqui no projeto. Nós já vimos aí no tutorial anterior como é que a gente pode fazer. Basta clicar a ferramenta, por exemplo, eu vou chegar aqui, clicar com o botão esquerdo no primeiro ponto, vou arrastar, vou clicar a segunda vez, clico novamente, dou o ESC para sair e com isso eu crio essa parede que vocês podem ver aqui na parte inferior. Vou dar o Ctrl Z, a ferramenta de criar cômodos, nós já vimos, basta clicar com o botão esquerdo e eu crio qualquer cômodo aqui para o meu projeto. Então, por exemplo, eu vou clicar a primeira vez com o botão esquerdo, vou arrastar a ferramenta até um determinado ponto, que é a dimensão do cômodo que eu quero criar, largar o mouse, clicar novamente o botão esquerdo, eu vou fazendo uma área e vou criando a área do cômodo desejado. E aqui vocês podem ver, saio com a ferramenta ESC e aqui ó, criei um cômodo que já está sendo visualizado na minha área aqui embaixo. Vou dar o Ctrl Z. Essa outra ferramenta aqui, ela é uma ferramenta interessante, mas antes de usá-la, eu vou pular essa ferramenta, que é a ferramenta de criar dimensões, e vou diretamente para essa ferramenta aqui em forma de lupa. Essas duas ferramentas, ela vai servir para eu aproximar ou afastar o zoom da minha área de trabalho. Exemplo, a lente de mais, ó, cada vez que eu vou clicando, eu vou aumentando a área de esboço. A lente de menos, ela diminui a área de visualização. Quero lembrar vocês que como nossas janelas aqui são redimensionáveis, caso eu queira aumentar essa visualização da janela, eu posso simplesmente encostar o cursor na divisória entre as duas. Repare que ele se transforma em um cursor de seta dupla. Eu seguro com o botão esquerdo e eu posso diminuir essa janela de baixo, ou até mesmo ocultá-la por definitivo e aumentar minha área de trabalho. E aqui eu vou aumentar com a lupinha. Vou utilizar aqui e vamos entender essa ferramenta aqui de criar dimensões. Quando eu seleciono essa opção, vocês vão verificar que quando eu uso a ferramenta de seleção, quando encosto sobre uma parede, eu não tenho informação nenhuma dessa parede. Sobre metragem dela, dimensão, vocês vão ver aqui apenas no cômodo, já nos coloca aí a informação determinada da área. Porém, quando eu clico a ferramenta, vou clicar aqui fora para desativar a seleção, a ferramenta de dimensões, verifique que o cursor, quando eu encosto sobre uma parede, o programa me mostra a espessura e a largura dessa parede. Eu tenho aqui ó, a largura, que é de 800 centímetros. Quando eu mudo a direção, ele vai informar que a espessura da parede, que a junção vai ter mais 7,5 e 7,5, que dá 15 centímetros aproximadamente. Se eu quiser que as medidas das paredes sejam esboçadas no projeto, é com essa ferramenta que eu vou fazer essa influência. Exemplo, eu quero que a medida dessa parede que fica aqui na lateral direita, ela seja mostrada no projeto. Então eu posso vir aqui
mais ou menos nesse ponto, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, arrasto o mouse para baixo, repare que eu começo a traçar uma linha e essa linha vai me dando as medidas. Vou definir aqui até o ponto que é 500, largo o botão esquerdo, clico novamente, eu aí já defini a medida. Porém, se eu movimentar o mouse agora para a esquerda ou para a direita, eu tenho como posicionar esse esboço junto ao meu projeto, mais afastado ou mais próximo aí à parede desenhada. Então eu faço esse deslocamento aqui da informação. Clicando com o botão esquerdo, pronto, aí eu já ativei a medida dessa parede aqui desenhada. Da mesma forma, se eu quiser traçar a medida dessa parede aqui na vertical, eu posso simplesmente clicar aqui nesse primeiro ponto com o botão esquerdo, vou arrastá-lo aqui para a direita, até chegar ao ponto que é 800 centímetros que eu quero, clico com o botão esquerdo e agora eu posso movimentar para cima ou para baixo para posicionar onde será feita a informação dessa medida aqui no esboço. E clicando a segunda vez eu já defino a medida, ó, da parede de baixo e da parede direita. E é com essa ferramenta que eu vou dando essas dimensões aqui no projeto. Aqui eu tenho como proceder a adição de texto no meu projeto. Por exemplo, quando eu clico aqui nesse A, que tem um sinal de mais embaixo, eu adiciono um texto ao meu projeto. Por exemplo, eu quero dar um nome a esse cômodo que eu criei aqui. Eu posso clicar aqui, ele abre uma caixa de texto. Por exemplo, eu vou dar aqui a esse cômodo o nome de sala. Verifique que eu adicionei o nome sala, vou dar o OK. Onde o meu cursor estava posicionado, esse nome surge. Se eu quiser deslocá-lo aqui para cima do texto onde eu tenho a metragem, eu posso usar a ferramenta de seleção, encostar no texto, eu posso, com essas setinhas aqui, arrastá-lo. Posso agora me utilizar dos demais ícones aqui de texto para aumentar o texto. Repare que eu vou aumentando a dimensão do texto para diminuir, se eu quiser. Se eu quiser dar um aspecto bold, que é o texto mais engrossado, eu dou. Se eu quiser dar um aspecto itálico, eu também posso utilizar essas opções aqui de cima. Eu tenho também, ó, a condição de encostar o cursor mais aqui em cima. Verifique que em vez das setinhas eu tenho duas setas circulares e aqui eu dou uma rotação ao texto, caso eu queira dar essa movimentação aqui da sua edição. Então, com essas ferramentas eu trabalho com os textos. Saindo aqui do projeto, eu tenho duas ferramentas importantes. Essa primeira é uma ferramenta de criar uma imagem do nosso projeto, ou seja, eu vou criar uma imagem desse esboço aqui de baixo. Quando eu clico nessa opção aqui, forma de uma câmera fotográfica, eu crio uma foto em 3D. Então eu clico, verifique que eu abro aqui uma janela. Se eu quiser criar uma foto desse projeto aqui, eu vou definir aqui a largura e a altura em pixels da imagem que eu queira criar. E aqui eu posso selecionar a aplicação em visão 3D ou posso utilizar quadrado, 4x3, 3x2, 16x9, 2x1. E vou mantê-lo na visão tridimensional. Aqui nessa tarja, segurando com o botão esquerdo, eu posso aumentar a qualidade da foto, eu posso diminuir a qualidade da foto. Vou mantê-la na foto mais simples. E aqui em criar, quando eu clico, o programa já cria para mim, ó, uma imagem fotográfica. Caso eu queira salvar essa imagem, eu clico nessa opção salvar, ele abre um diretório e aqui dentro do computador eu vou escolher um diretório onde eu queira salvar a imagem aí desse esboço, que é justamente essa visualização em 3D aqui de baixo. E dou um nome, ele vai salvar no formato PNG. Vou cancelar aqui e vou fechar. Este último item aqui, que representa a câmera de filmagem, eu deixarei para falar sobre a verdadeira utilização em um tutorial específico, que abrange um pouco mais de tempo, tá? Mas só para vocês entenderem o que é que ele faz, nós estamos utilizando aqui a nossa visão, que é a visão vista aérea. Nós podemos perceber isso quando a gente vem aqui nesse menu na parte superior, denominado visão em 3D, onde eu tenho a opção vista aérea e tenho a opção vista virtual. Se eu clicar aqui em vista virtual, vocês podem perceber que surge uma câmera fotográfica aqui. Essa câmera fotográfica, se eu aproximar mais aqui com o zoom, tem o ícone do objeto câmera. E quando eu encosto o cursor, eu tenho a possibilidade aqui nos cantos da câmera de ver outros ícones que vão fazer funções diferentes na movimentação da câmera. Se eu encostar no meio, eu posso segurar com o botão esquerdo e simplesmente arrastar a câmera.
Se eu encostar nesse cursorzinho que está aqui bem embaixo, na lateral direita, verifique que o cursor tomou a forma de uma movimentação circular. Então, se eu segurar o botão esquerdo aqui, o que eu faço, na verdade, ó, é uma movimentação circular na câmera. Se eu encostar nesse daqui, verifique que eu mudo segurando com o botão esquerdo para um tipo de ângulo de cabeça, como se eu estivesse inclinando a câmera para cima e para baixo. E aqui eu tenho como afastar simplesmente a câmera do projeto. E é através do uso dessa opção aqui que eu vou criando e desenvolvendo um passeio virtual sobre o meu projeto. E esse ícone representa essa funcionalidade. Quando eu clico nele, eu abro justamente aqui uma tela que vai nos permitir fazer um passeio virtual utilizando o movimento dessa câmera sobre o projeto. E a gente cria esse vídeo aqui bem legal. Eu tenho aqui embaixo as teclas de gravação. Aqui eu tenho como informar qual tipo de vídeo que eu vou querer fazer, o formato, né? Clicando aqui nessa caixinha eu tenho algumas possibilidades. E aqui eu tenho a definição da qualidade. Se eu segurar essa tarjinha com o botão esquerdo, movimentá-la para a esquerda ou para baixo, eu melhoro a qualidade do vídeo ou torno o vídeo mais rápido aqui no procedimento. E para criar o vídeo, no momento que eu estiver gravando, eu posso dar o criar e eu vou salvar o vídeo em algum diretório aí no meu computador para usá-lo depois. Vamos ver isso posteriormente, ok? Vamos então voltar a nossa visão ao modo vista aérea. Vamos reposicionar aqui o nosso projeto de forma legal para que a gente possa enxergá-lo. Vou dar um menuzinho aqui para... Bem, aqui nós vamos entender que eu tenho uma diversidade de categorias que representam as mobílias, que vão ser os objetos que utilizaremos aqui nos nossos esboços. Essas mobílias enfeitarão e farão o nosso trabalho aqui de forma definitiva. Eu posso ver que eu tenho algumas categorias aqui já pré-definidas: banheiro, cozinha, escritório, exterior, iluminação, pessoas, portas, quartos. E essas categorias, vocês mesmo podem criar novas categorias aqui junto à área. Repare que quando eu clico o botão direito, eu posso usar o Ctrl Shift I, eu tenho a opção de importar mobílias. Essa importação nós veremos aí num tutorial específico. Serão mobílias que nós adicionaremos a essa coletânea que aqui está. Vocês vão verificar que a maior parte aqui dessas categorias pode não constar aí no momento em que vocês instalarem o programa de forma básica. Ele vai vir com algumas categorias específicas e vão vir com alguns objetos específicos também, os objetos que foram criados pela ETEX. Eu tenho uso do Switch Home já com adição de um determinado número de mobiliários. Exemplo, se eu vier aqui em portas e janelas, clicar nesse maisinho, eu tenho uma gama de objetos que podem ser adicionados ao projeto. Antes de adicionar esse projeto, vê-lo e saber como usá-lo aqui, eu posso simplesmente só encostar o cursor sobre o texto. Eu tenho a visualização do objeto aí sendo definida só no encostar do mouse sobre o texto do objeto. Vocês vão verificar que além da visualização, tem o nome do objeto e tem a informação de quem o criou. No caso aí do programa que você instalou agora, de imediato, e do qual você também não fez a importação de mobília, os objetos que irão aparecer serão os objetos somente do tipo ETEX. Eu tenho aqui esse tipo aqui, ó, criado por ETEX, tá vendo? Então esses objetos ETEX vocês vão encontrar aí no tutorial de vocês. Já esse aqui, tipo Pencil Art, Keito Legais, etc., foram objetos adicionados através de baixas que eu fiz junto ao próprio site do Switch Home. Nós veremos aí no tutorial específico como fazer isso. Então é isso, pessoal. Já vimos aqui os principais atalhos e no próximo tutorial vamos dar o nosso primeiro passo para adicionar aí as mobílias aos nossos esboços aqui na área de trabalho. Até a próxima.